Graça e paz a todos os irmãos e aos amigos. Boa tarde, né? A todos também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estou com a minha Bíblia aqui já aberta, né? Antes de começar o tema, eu quero, no primeiro plano, fazer uma oração, né? E o tema hoje é o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, capítulo 4, né? A mulher de Samaria, um tema que sempre me chamou a atenção desde o início do cristianismo, né? E eu tenho entendido que há uma necessidade, né, de pregar em cima desse tema, né? Mas, antes de tudo, vou fechar os meus olhos para que Deus possa falar comigo nesta palavra. Senhor, maravilhoso, altíssimo Deus, Pai, que está nos céus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Dizer que o nosso Deus é um Deus de bondade, um Deus que tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de cada filho teu, de cada filha tua, dos quatro cantos da terra. Não estou falando aqui de uma religião, estou falando dos escolhidos do Senhor. O Senhor tem um povo na terra, e nós não sabemos, mas o Senhor sabe quem são eles. Pai querido, peço que o Senhor me use nesta oportunidade. E peço sabedoria de Ti, Senhor, que eu possa ser usado pelo Teu Espírito. Fica comigo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? E amém, Jesus. Tudo o que nós devemos fazer, meus queridos irmãos e amigos, nós fazemos, sim, para a glória de Deus. Então, o tema é a mulher de Samaria. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: sou eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que pergunta, o que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? A palavra de Deus afirma que saíram, pois, da cidade e foram com ele. Meus queridos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? É mais penetrante do que espada alguma, diz o apóstolo Paulo no livro aos Hebreus, no capítulo 4. Né? Ela penetra até a divisão da alma. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções, o coração. Ela penetra até a divisão da alma, das medulas e das juntas, né? É apta para discernir. E nós sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um. Mas eu queria fazer, antes de terminar o tema, eu queria fazer um comentário em cima do que foi comentado aqui nessa mensagem, né? A verdade é que
ainda que Jesus mesmo não batizava, a Bíblia fala assim, mas primeiro Jesus fala que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. A Bíblia fala que nesta viagem que Jesus fez, ele deixou a Judéia, foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. A verdade é que Jesus tinha um plano para aquela mulher. Aquela mulher precisava conhecer o dom de Deus e quem falava com ela. Aquela mulher tinha necessidade de ouvir a verdade. E Jesus precisava falar a verdade para ela. Essa cidade de Samaria, chamada Sicar, ela estava junto à herdade de Jacó. Como a herdade de Jacó? Podemos dizer assim que Jacó deu um poço de herança para José, né? E eu estava lendo esse tema, achando que devia ser poço de José e não poço de Jacó, mas na verdade é que Jacó, quando deu esse poço para José, ele não tinha morrido, ele era vivo ainda. Não tem nada a ver, né? O importante é que era um poço de herança, uma herdade, né? José tinha herdado do seu pai Jacó, né? E justamente ali naquela fonte estava esta mulher. Jesus já vinha vindo cansado do caminho e assentou-se assim, junto à fonte. Era isso quase a 6ª hora, né? Alguém pode falar, 6ª hora? Era noite? Não. A 6ª hora estava perto ali de umas 9 horas, mais ou menos, de manhã cedo. Veio uma mulher samaritana tirar água, né? E Jesus se aproximou desta mulher e pediu água. Mas ali tinha um problema, que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E a mulher tinha Jesus como um judeu, porque os seus discípulos, e Jesus teve a necessidade de pedir água para ela, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana, ela falou para Jesus assim, você sabe, mestre, que os samaritanos não se comunicam com os judeus. Como você pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Os samaritanos não se comunicam, os judeus não se comunicavam com os samaritanos e nem os samaritanos se comunicavam com os judeus. Jesus tem uma resposta para essa mulher. Falar, se você conhecer o dom de Deus, quem é o que te diz, dai-me de beber? Tu pedirias, ele lhe daria água viva. Jesus diz, é claro que disse a mulher, a Jesus, Senhor, diz a Jesus, Senhor, não tem com que atirar. Quer dizer, água do poço, o poço é fundo, né? Onde, pois, tens água viva? Ela não sabia que ela estava falando com quem tinha água viva. E a mulher fez um desafio para Jesus. És tu maior do que Jacó? Né? O nosso pai, Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus tem uma resposta para esta mulher. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar. Jesus falou, nunca mais vai faltar água. Porque essa água que eu lhe der, ela se fará essa água aqui, essa fonte de água, ela vai jorrar, vai brotar mais água. Isso é para a vida eterna. Porque ele disse-lhe à mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede. Ou não venha aqui mais tirar desta água. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Essa foi uma pergunta que Jesus fez, difícil para a mulher. Ela mentiu para Jesus. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nós observamos ali é que Jesus revelou o pecado de adultério daquela mulher. Porque todas as mulheres todos os maridos que essa mulher teve, ela não casou com nenhum deles. Vivia só no adultério. E o último que ela tinha ainda não era dela, porque ela também não tinha casado com ele, mas que ela estava em pecado de adultério. Né? Digamos que a mulher era uma aventureira, estava tentando até uma hora que desse certo o casamento para ela, porque até o momento ela estava em pecado. O marido não era dela ainda. Né? Então, todavia, a Bíblia condena o pecado de adultério. Né? E Paulo fala, bom seria que o homem... Porque Paulo foi interrogado com algumas perguntas de alguém que falava assim, para ele assim, que, na verdade, Paulo fala, bom seria que o homem não tivesse mulher, e é o que pode contrariar a vontade de Deus. Mas Paulo fala assim, tem pessoas que se castram por si mesmo por causa do reino de Deus. Isso é um dom, né? Ser eunuco é um dom. O eunuco é um dom de Deus. Ele se castra por si mesmo por causa do reino de Deus também. Ele não tem mulheres, mas também não sente falta. Aí Paulo vem e fala, nem todo mundo pode receber esta palavra. Se você percebe que você não pode ficar sem uma companheira, então é melhor casar-se do que adulterar. Né? Paulo respeita o limite, né, de cada ser humano, como Jesus também respeita. Né? Mas a gente analisa que Jesus falou, se é bom que o homem não esteja só, mas fale para ele uma companheira, como fez com Adão. Né? Adão vivia só no jardim, precisava de uma companheira, uma adjuntora, como tivesse diante dele. Né? Você tem sua esposa que está diante de você como adjuntora, não tenha ela como uma escrava, mas como uma adjuntora, te servindo com alegria, te respeitando, e você respeitando ela também, vivendo assim para o outro. Esta é a vontade de Deus, é um plano de Deus, né, que ainda pode se completar na sua vida como se completou na minha vida. Eu estou feliz com o meu casamento de você. Então, se você não procure ir para a Bíblia Sagrada e saber o que você tem que fazer para ser feliz com a sua esposa. A maioria dos casamentos hoje não dá certo porque a pessoa casa pensando em ser feliz. Ainda quero dizer mais uma vez para você, o certo é você casar para fazer a outra pessoa feliz. Porque se a outra pessoa for feliz, com certeza ela vai te fazer também feliz. Né? Esse é o tema que eu tinha
que deixar para você nessa tarde e que Deus te dê sabedoria. E Tiago fala, quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus. Ele lhe dá liberamente e não te lança em rosto. E você não está sozinho nessa caminhada. O Espírito Santo está contigo. Ergue a cabeça. Olha para o alto. Olha para Jesus. Não olhe para as diferenças, né? Olhe que você é um ser humano que precisa de Jesus para que você possa também granjear pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe grandemente. Amém? E amém, Jesus. Graças a Deus.